Pois bem, Salmos 116. Nosso tema geral é conflitos da vida. E hoje nós vamos tratar sobre desesperança e suicídio. Salmo 116. Fazer leitura participativa, aleatória. Então, lerei o primeiro versículo e outra pessoa aleatoriamente pode ler o segundo versículo e assim por diante. Salmo 116, versículo 1 diz assim: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Você inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu ouvi. Poder da morte cercada, você me peça liberar eu da vida de Cristo. Então invocei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. O Senhor vela pelos simples, acha-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma para o Senhor, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas da queda dos meus pés. E por isso falei, estive junto a ti. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Chegarei ao Senhor com todos os seus benefícios para mim. Tomarei a salvação e louvarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todos os seus filhos. Preciosa ao Senhor, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Estás na casa do Senhor, no meio de ti, ao reclamamento. Aleluia. O salmista aqui fala de um tom de morte, sobre o sofrimento que ele estava passando, mas com a esperança da ação de Deus na vida dele. Ele está agradecendo que Deus livrou ele dessa situação. Quando fala no versículo 15, preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Então, para Deus, os santos, aqueles que morrem no tempo dele, é chamado para viver perto dele. Por isso que para Deus isso é precioso, porque ele foi fiel até o fim da vida. Temos hoje a desesperança e suicídio. Os números mostram que a cada 38 pessoas tiram a própria vida no Brasil. A cada dia, 38 pessoas tiram a própria vida no Brasil. Sendo que para cada caso de suicídio, há até 20 tentativas frustradas, indica a Organização Mundial da Saúde, que lançou o Guia de Prevenção ao Suicídio, Live Life, Viva a Vida. Outro dado diz cerca de uma pessoa em 5.000 a 15.000 morre por suicídio a cada ano, com uma taxa global estimada de 10,5 para cada 100.000 habitantes. Em países modernizados, a alta renda, as taxas de comportamento suicida masculino e feminino diferem muito em comparação com as do resto do mundo, embora as mulheres sejam mais propensas a pensamentos suicidas, a taxa de suicídios são maiores entre os homens. Então, muitas pessoas
já passaram por tempos de desejos suicidas. Talvez você tenha alguém na família que tentou suicídio. Talvez você conheça alguém que suicidou. É uma taxa alarmante. Quando chega no mês de setembro, eles fazem uma campanha, que é o Setembro Amarelo, para ajudar as pessoas a prevenir contra o suicídio. Quando eu estava pesquisando sobre isso, veio como se fosse um tipo de alerta, né, na pesquisa no Google, para eu acessar, para eu ligar para o número. Se não me engano, era 188. E era para, no caso de necessidade de ajuda, ligasse para esse número. Então existe uma campanha e esse índice cada vez mais está crescendo de pessoas que tentam tirar a própria vida. E isso varia de várias formas, seja focamento, seja tomando medicação, seja tomando a frente de um caminhão, pulando ponte, pulando do 14º andar, varia bastante. Isso tem atingido até as igrejas. Não somente pessoas comuns, mas até mesmo pessoas que nem aparentavam estar nessa situação. Até mesmo pastores que cometiram suicídio. Portanto, é importante estudarmos sobre isso. O que a Bíblia tem a falar para nós? Então vamos aí. O ser humano é tão complexo que, à medida que a ciência avança, descobre que ainda há muito que investigar para conhecer o indivíduo na sua plenitude, corpo e mente. Não é fácil saber os porquês de determinadas atitudes que tomamos, algumas delas surpreendem até aquelas que pensam nos conhecer muito bem. Perguntamos, então, o que leva uma pessoa ao desespero tal que chega ao suicídio? Como é que alguém chega a essa situação de tirar a própria vida? Vamos continuar aqui. Como vimos acima, a mente humana é ainda um dos mistérios em muitas áreas, o que conduz alguém ao abismo ou desejo suicida. Quais são as razões que levam ao indivíduo X a pular do 14º andar? Quem tem as respostas? Não é fácil determinar as causas de atitudes extremas tomadas na vida de alguém. Certo está que não são ocorrências exclusivas a não crentes. Crentes também podem passar por isso. O pecado é, sem dúvida, a origem desse mal também. Paulo escreveu aos Romanos e ensina que todos pecaram e que o homem recebeu a morte por ter pecado. Romanos 3, 23, 6 e 23. Tanto crentes como não crentes são passíveis de enfrentar situações críticas em várias áreas da vida. Veremos 3 áreas da vida, 3 áreas delas. Você já passou, você que já é crente em Cristo, você já passou por algum momento que você pensou em suicídio? Talvez você tenha pensado, será que o crente passa por isso? Será que o crente passa por essa situação? Vamos ver. Primeiro, nas páginas das Escrituras, vamos ver pessoas que viveram isso. A Bíblia relata as lutas pelas quais passaram muitos homens considerados gigantes pelos seus feitos, mas que em determinados episódios agiram como crianças assustadas diante dos seus conflitos temerosos e temores. A primeira pessoa é Moisés. Vamos lá em Números, capítulo 11, versículo 10 a 15.
Números 11, 10 a 15. Então Moisés ouviu chorar o povo por família, cada um à porta da tenda. A ira do Senhor grandemente ascendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu povo, e porque não achei favor aos teus olhos, visto que pusestes em mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que, sob juramento, prometeu aos teus pais. Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se eu tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Então, diante aqui da murmuração dos israelitas, Deus, ele fica irado com o povo de Israel. E Moisés clama a Deus por isso. Deus, está muito difícil para mim também, Deus. Cuidar desse povo. Quem foi desse povo aí que eu dei a luz, que eu fui pai desse povo? Eu não fui nem babá desse povo. Por que é que tenho eu que carregar esse povo? Moisés, diante das circunstâncias difíceis, de uma perseguição sobre ele, de uma opressão melhor sobre ele, de uma dificuldade sobre ele, ele fala: mata-me de uma vez, eu te peço. Desejo de Moisés aqui diante de Deus: Senhor, tira a minha vida, me mate. Ele chegou a pedir a morte, tal era a pressão que sofria pelos problemas enfrentados com o povo peregrino. A Moisés melhora morrer. Outro personagem também que passou algo parecido foi Elias. Vamos lá em 1 Reis 19. Reis 9, versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto no caminho de um dia, e veio e assentou debaixo do cipro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Pula para o versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor, e disse: que fizestes, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava a penha diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se a entrar na caverna. E eis que ele veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram
tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Em 1 Reis 18:20, encontramos o profeta Elias desafiando os profetas de Baal. Ele estava tão seguro da sua fé que chegou a zombar dos profetas de Baal, que clamaram inutilmente. Elias, porém, clamou ao Senhor, e este respondeu com fogo. Depois deste ato heróico do profeta, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que ele havia feito. Jezabel enviou um mensageiro proferindo fortes ameaças a Elias, e ele entendeu. Após o episódio com os profetas de Baal e a ameaça de Jezabel, Elias pediu a morte. Tanto Moisés como Elias sentiram-se sozinhos, sentiram de uma maneira oprimidos pela situação. Deus estava irado com o povo de Israel no tempo de Moisés. Queria Deus destruir todo aquele povo. Moisés percebe tudo aquilo e vou viver sozinho com esse povo, Deus. Você vai me deixar sozinho cuidando dele, Deus. Melhor morrer. Elias, quando soube que Jezabel estava ameaçando ele de morte, então vou morrer logo, eu quero morrer mesmo. Acabei de fazer uma coisa impressionante para Deus, agora vem tudo isso para mim. Às vezes, em situações adversas na vida, o crente chega a pensar nisso. Melhor tirar a própria vida. Melhor é deixar de viver. Agora, esses pensamentos estão corretos? O que é que você diria? Por que sim, por que não? O que é que você diria? Não diria nada? Vocês devem fazer alguma coisa. Se você vê alguém precisando de ajuda, você deve socorrer. O que é que você faria? Vamos entender aqui 3 princípios importantes. Quando temos um peso além do que podemos suportar, dependendo de como reagimos a isso, pode ser que desejamos a morte. Em casos de doenças graves, por exemplo, há pessoas que se desinteressam da vida e não lutam por ela. Tem gente que, numa situação tão pesada, eu creio que não há nada que nós não podemos suportar, nós podemos suportar sim a graça de Deus. Está sobre a nossa vida, aqueles que seguem a Jesus, mas tem pessoas que não têm a graça de Deus, que não conseguem suportar. Para ela, aquela situação é tão difícil, que melhor é deixar a própria vida. Eu conheci um rapaz de 14 anos, que se desiludiu da namorada, a namorada não queria mais namorar com ele e ele se matou. Parece algo banal aos olhos dos outros. Quando esse namorado acha louco, mas aquilo dentro do coração dele era algo que ele não conseguia suportar. Às vezes algo que você pode suportar não significa que o outro também consiga. Importante saber isso. E há casos de pessoas que estão em doenças terminais, que pensam em tirar logo a própria vida para não dar trabalho dos outros, é o que dizem, né? Para que não gaste com meditações e coisas assim. Então vão logo suicidar. Há pessoas cujo fardo da solidão é insuportável, desestabilizando-as emocionalmente e levando aos desejos de morte. Tem pessoas que só acham que é feliz se conviver com o outro. A felicidade está ligada a conviver com o outro. A ênfase neotestamentária da mutualidade cristã reside no fato de que temos um limite
para enfrentar os nossos conflitos sozinhos. E a comunidade cristã, e é na comunidade cristã que encontramos apoio para enfrentarmos a maior dos nossos problemas, a maioria dos nossos problemas. Então, a igreja deve ser um ambiente em que as pessoas se sintam encorajadas a continuar a viver. A igreja deve ser um ambiente em que os irmãos mutuamente se encorajam uns aos outros, que o seu fardo deve ser levado também comigo. Tem pessoas na igreja que querem levar o fardo sozinho. Estou passando por isso, por essa situação tão difícil, e quer levar sozinho. Então, é preciso que nós entendamos que a igreja é um ambiente para praticarmos os mandamentos recíprocos, de maneira que o sofrimento do irmão também deve ser o meu sofrimento. Devo levar as cargas uns dos outros. Devo orar uns pelos outros. Devo encorajar uns aos outros. A igreja deve ser um ambiente em que o seu sofrimento é o meu sofrimento também. Mas às vezes a igreja é um ambiente de ilhas. Cada um vive o seu mundo em ilhas particulares. Igreja é o corpo de Cristo. E esse corpo não é separado. É um corpo que deve ser unido. Então, a igreja deve ser um ambiente que nós ajudamos e encorajamos uns aos outros. A igreja deve ser um ambiente de alívio para aqueles que estão oprimidos. Nós devemos ser encorajadores para aqueles que estão passando por isso. 2. Na comunidade dos santos. Então, uma área na comunidade dos santos, nós vamos ver aqui. Pode prevalecer em nosso meio, equivocadamente, a ideia de que a igreja é um lugar de pessoas absolutamente saudáveis, tanto física como espiritualmente. Evidentemente, há entre nós pessoas emocionalmente fragilizadas. Às vezes a gente olha uns pelos outros, começa a olhar assim, rapaz, plano de tal tem uma vida perfeita. Você não sabe o que o outro está passando. Às vezes a pessoa quer parecer dos outros como se fosse alguém perfeito, de mente saudável. Às vezes não é. Às vezes apenas uma máscara que sorri quando o coração está triste. Há pessoas assim na igreja, mesmo sendo pessoas redimidas por Cristo, tem pessoas que lutam internamente, emocionalmente, e não transmitem aos outros, mas que sofrem dentro de si. O mundo evangélico tem sido bombardeado pela mensagem triunfalista, que coloca os crentes e a igreja acima do bem e do mal, dizendo, não podemos dizer, o crente não sofre, o crente não fica pobre, o crente não passa doenças. Aí de repente o crente adoece. Aí começa a pensar no seu coração, não, então eu não tenho fé em Cristo. O crente passa por dias do psicológico dela e precisa de ajuda. Aí pensa, não, eu não vou pedir ajuda porque parece que eu não sou crente. Não podemos negar que a igreja é triunfante. Paulo afirmou em 2 Coríntios 2, 14, alguém anda lá? 2 Coríntios 2, 14. Também Jesus afirmou em Mateus 16 e 18. A outra pessoa abre lá. Quem vai ler 2 Coríntios 2, 14? Então é a maneira triunfante que a igreja vai prevalecendo. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Então, as portas do inferno não conseguem prevalecer contra a igreja. Isso quer dizer que nada nem ninguém, seja humano ou não, pode deter a sua caminhada e seu alcance. A igreja vai avançar, a igreja vai triunfar. A vitória da igreja já é certa, embora não esteja completamente realizada. Jesus já advertiu: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Entretanto, a igreja também é um lugar onde há pessoas que padecem de transtornos psicológicos causados pelos mais diversos conflitos. Albert Friesen, teólogo e psicólogo, em seu livro Cuidando de Ser, registra alguns dados estatísticos. Ele diz que 1 em cada 3 pessoas terá pelo menos um episódio de um transtorno mental no decorrer da vida. Isso quer dizer que em uma igreja de 90 membros, 30 sofrerão pelo menos uma vez na vida algum problema que a Organização Mundial da Saúde chama de transtorno mental. Além desses dados, Friesen acrescenta que a cada ano, uma pessoa em cada 5 encontra-se na fase ativa de algum tipo de distúrbio mental. Pense aí, a ideia que tem é que a cada 3 pessoas, uma passará por isso. Temos 12 pessoas. Vou usar um pouco estatístico, então seria por volta de 4 pessoas que passariam por isso. Isso é média. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Não podemos justificar pecados classificados como doenças. As afirmações aqui apresentadas são subsídio para compreendermos melhor a vida coletiva e entendermos que na nossa comunidade existem que estão passando por algum tipo de transtorno e carecem de nossa oração e de nosso apoio. Pois, afinal de contas, igreja é a comunidade do amor, do acolhimento e da ajuda mútua. Então, é preciso tratar pecado como pecado. Por exemplo, tem pessoas que dizem: eu estou muito ansioso. Aí vai no psicólogo. O psicólogo diz: vá para o psiquiatra. O psiquiatra passa no médico. E a pessoa vive dependente de remédio porque está ansioso. De acordo com a Bíblia, ansiedade é pecado. Cristo orientou: não andeis ansiosos de coisa alguma. Pedro também vai orientar a mesma coisa. Quando você tem preocupações e as preocupações tomam de conta da sua vida e você não age, é porque você está confiando na sua força e não em Deus. Então isso é pecado, é falta de fé em Deus. Então nós não devemos classificar algo que a Bíblia afirma que é pecado e dizer que é doença. Tem pessoas que vivem uma vida iracunda, cheia de ira. Aí diz: não, isso daí é uma doença que ela tem. Não, isso é pecado. A Bíblia chama de pecado, então é pecado. Tem pessoas que pensam em suicídio. Isso também é pecado. A Bíblia trata isso como assassinato. É um dos 10 mandamentos. Eu não posso tirar a minha própria vida. A minha vida está nos planos de Deus. Certo que há pessoas que podem ter algum tipo de distúrbio psicológico, de uma patologia, de alguma doença que causaria isso. Eu não nego isso. Mas em momentos que não há uma comprovação científica, que não há uma doença comprovada cientificamente através de exames psicológicos,
Então isso é pecado. Então não devo tratar com doença, porque a doença você não atribui a culpa a si, você atribui a culpa à doença. Não, eu vivo desse jeito porque eu sou doente. Você deve analisar, será que você vive desse jeito porque é doente ou porque é pecado que você vive? Se for pecado, há esperança. Jesus Cristo nos liberta de todo o pecado. Jesus nos dá uma nova esperança. 2. Na realidade pessoal, temos a tendência de acreditar que o infortúnio jamais acontecerá à nossa porta. O mesmo pensamento acontece em relação à igreja, impedindo ou retardando que tomemos atitudes providas ao nos depararmos com alguns irmãos que estão sofrendo profundamente. Se você se identificou com o que expressamos, entenda que não é o único a sofrer desses males. Você não está só nessa situação. Há um contingente numeroso de pessoas passando por algo semelhante. Essa é uma informação que, quando bem assimilada, traz ânimo e certo consolo. Então, se você passa por isso, saiba que você não é sozinho nisso. Outras pessoas também estão passando essa mesma situação. Uma ação indispensável quando nos vemos envolvidos em um transtorno emocional é buscar ajuda. Torne-se imprescindível reconhecer a necessidade do auxílio e, às vezes, de um tratamento. Um aconselhamento pastoral pode ajudar a esclarecer a situação. O conselho, de acordo com o quadro apresentado, pode sugerir um plano de ajuda. Há casos em que a pessoa precisa de um acompanhamento espiritual intensivo por parte do pastor ou mesmo de um irmão. Há outros que, além do acompanhamento espiritual, necessitam ser acompanhados por um psicólogo ou psiquiatra, conforme a avaliação médica. Então, é importante trabalhar essas coisas. Sempre no aconselhamento bíblico, o conselheiro vai orientar você a fazer exames médicos, para saber como é que está as vitaminas, saber como é que está a questão, se você está se alimentando bem, se você está dormindo direito, se você está tomando alguma medicação que está levando a isso, se tem alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Então, é avaliar essas coisas e, quando perceber que essas coisas que seriam algo que levaria a algum tipo de doença que seria tratado medicalmente, então, quando não há nenhum dado que prove isso, então a gente vai tratar, olha, você precisa agora tratar essas coisas que são pecados. Preciso saber disso. Então, é preciso buscar ajuda espiritual. E na ajuda espiritual é avaliar se há necessidade de algo também a ser tratado de uma maneira médica também. Seja psiquiatra ou psicólogo. O psicólogo é mais aquele que dá orientação. O psiquiatra é aquele que trata mais a área da cabeça, do cérebro mesmo, fisicamente. Então é importante isso. Olha, a gente deve tomar muito cuidado, principalmente com os psicólogos, em muitas orientações que eles vêm trazendo, orientações de Freud. Porque Freud ele tinha como principal ideia que o ser humano ele vai de acordo com o meio dele. É o meio que desestabiliza o homem. Na verdade, nós entendemos que é o pecado que existe no homem que desestabiliza o meio, que é influenciado pelo meio que ele vive. Então, tomar cuidado com essas filosofias. Existem muitos psicólogos que são cristãos, mas em sua maioria não tem princípios cristãos. Muitos psicólogos, quando alguém está passando por algum transtorno, às vezes ele faz piorar ainda mais.
Às vezes, quando alguém vai estar com pensamentos homossexuais, ele diz: vai e faça isso mesmo, vai e transforma o seu corpo desse jeito. Toma cuidado com essas ideias, principalmente nas áreas dos psicólogos. Devemos sempre lembrar das Escrituras que ela é quem mais nos conhece, porque foi a ela que foi revelado ao longo da nossa vida. Como cristão, temos que confiar a Deus no nosso caminho. Salmo 137, Salmo 37, 5. Vamos lá no Salmo 37, 5. Salmo 37, versículo 5. Alguém pode ler? Presta caminho ao Senhor, confia nele e não mais comparar. Devemos também lançar sobre ele a nossa ansiedade, sabendo que ele cuida de nós, e fazer conhecido diante dele os nossos anseios, mediante a petição, a oração e a súplica. O cultivo das virtudes espirituais e a dependência de Deus nos leva a entender que Ele mesmo age, quando necessário, através dos seres humanos, para suprir nossas necessidades, sejam elas físicas ou psíquicas. Olha, coloque isso. Se você tem algum desses pensamentos, coloque isso. Confiar em Deus. Temos que confiar em Deus. Temos que lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades e colocar diante dele em oração. Que tal você, diante desses dias difíceis, você começar a orar de uma maneira com muito rótulos? Se orar, nem seja de joelho, orar pedindo a Deus: Senhor, tira isso de mim, me ajude a vencer isso. Coloque pessoas capacitadas a me ajudar nisso. Me instrua a viver da maneira como agrada a Ti. Me ajuda a encontrar prazeres nessa vida. Prazer em Ti, ó Deus. Então, uma boa ajuda para você é desenvolver uma oração forte. Lançando sobre Deus, colocando sobre Ele todos os seus medos, todos os seus anseios. Conclusão. Além dos problemas estressantes que nos fazem a vida parecer tão vazia e sem sentido, há outro problema que cansa e sobrecarrega as pessoas. É o pecado. Na Bíblia encontramos um respeito absoluto à vida humana. Ela afirma que a vida foi criada por Deus. Por isso, só Ele tem o direito de tirá-la. O mandamento "não matarás" não se refere apenas à vida alheia, mas também à própria vida. Portanto, o suicídio com efeito do pecado é contrária à lei de Deus. Suicídio é pecado. Não tem para onde correr. Você não pode tirar seu próprio vida. Olha, eu não estou dizendo que tem casos de pessoas que vivem doenças mentais comprovadamente, cientificamente comprovadas, que podem causar isso. Estou falando de casos aqui que não tem uma comprovação. Estou falando de alguém aqui que passou por algo difícil na vida, algo complicado na vida, e quis se matar naquela hora. Isso é pecado. Biblicamente, o único que pode tirar a vida é nosso Deus. Só Ele. Você não tem autoridade para tirar a sua própria vida. Não existe na Bíblia aquela ideia filosófica errada: meu corpo, minhas regras. Não existe isso. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, colocou a imagem e semelhança de Deus, e essa imagem e semelhança foi transmitida aos seus descendentes.
E Deus diz lá em Gênesis que Deus, por causa dessa imagem e semelhança, Deus requer da vida do homem. O homem não pode tirar a vida do outro e nem de si mesmo, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, não matarás também é não suicidarás. Não tire a sua própria vida. O alívio prometido por Jesus é o perdão dos pecados. E o descanso da alma é o resultado da presença do Espírito Santo, que de fato dá sentido e valor à nossa vida. Mateus 11, 28 e 29 diz a mim: todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toda vez precisamos concordar com a pessoa que pensa em suicídio, que a vida que está levando não vale a pena ser vivida, e mostrar-lhe a possibilidade de uma vida diferente, diferente maneira de viver em Cristo. Então, há uma vida diferente de esperança, é o viver em Cristo. Isso pode trazer alívio para aqueles que pensam que a vida não tem sentido. Há uma questão permanente que preocupa muitos crentes. Uma pessoa perde a salvação porque se suicida? Há inúmeros fatores que podem levar uma pessoa a perder a lucidez, o desejo de viver e sentido de existir. Pastor Hernando Dias Lopes, pastor presbiteriano, no seu excelente livro Suicídio, Causas, Mitos e Prevenções, da editora Agnes, afirma o seguinte: suicídio e salvação não são realidades mutuamente exclusivas. Não afirmamos que todo suicídio está salvo, está por engano. A salvação não é recebida pela prática das boas obras, nem pela ausência deste ou daquele pecado. A salvação nos dada pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. O que afirmamos é que uma pessoa salva pode chegar a tal estado de enfermidade mental e tal grau de depressão e tal pressão psicológica a ponto de desesperar-se da própria vida e suicidar-se. Conhecemos vários casos de pessoas crentes e piedosas que deram brilhante testemunho de vida, que jamais negaram a sua fé e, quando enfrentaram uma depressão severa ou uma doença mental grave, tiraram a própria vida. Desesperança e suicídio são temas que a igreja precisa levar a sério. A igreja, como parte do corpo de Cristo, deve estar disposta a ajudar qualquer pessoa que enfrente problemas cruciais. A solidariedade, o respeito e a ajuda deve alcançar também a família que sofre reflexo desses males. Eu creio, assim como Hernandes Dias Lopes, eu também creio que o crente ele pode cometer pecados, e pecados até mesmo humanamente questionáveis. Como é que o crente pode cometer tal pecado? Como é que um crente pode passar por isso? Nós somos propícios a cometer os piores pecados. O crente peca. E todos os pecados foram colocados sobre a cruz de Cristo. Nós não somos salvos pela prática das obras. Nós somos salvos pela fé. E eu sei que muitas vezes a fé falha. Em dias difíceis a fé falha. Eu sei o que é isso. Mas a salvação do crente é garantida por Cristo, não por nossas ações. Eu creio que o crente pode passar por isso. Pode passar dias difíceis e tirar a própria vida.
não deveria fazer. Cometeu pecado contra Deus. Mas a salvação não é perdida. Não há nenhum pecado que a cruz de Cristo não tenha levado. Não há nenhum pecado que Cristo não salve o homem da condenação. O único pecado que conduz o homem à condenação é a incredulidade. Quando ele não crê em Cristo, a condenação é certa. Eu entendo sim que o irmão dentro da igreja pode cometer essas coisas. E mesmo assim, você sabe. Dói muito para o coração da igreja. Saber que o irmão nosso está passando por isso. Saber que o irmão nosso chegou a esse ponto. Fica perguntas: aonde a igreja errou? Aonde nós poderíamos melhorar? Agora, em vez de a gente ter isso como algo concreto, a igreja pode prevenir a partir de então. Se há pessoas na igreja nessa situação, a igreja agora, sabendo disso, deve acolher esses irmãos. Deve dizer: irmão, estou orando por você. De vez em quando perguntar: e aí, irmão, como é que você está sobre isso? E aí, irmão, o que é que eu posso ajudar você sobre isso? E aí, irmão, você procurou alguma ajuda? O que é que eu posso fazer para que você procure alguém? A igreja não precisa passar por alguém que suicide para que perceba a necessidade de cuidar de alguém sobre isso. Podemos fazer isso hoje. Devemos fazer isso hoje. Cumprindo a vontade de Deus sobre a igreja. Alguma pergunta? Algum comentário? Não, vamos glória a Deus. Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a vivermos como te agrada. Nós estamos falhos, ó Deus. Nós olhamos muito o que está ao nosso redor. A fé é fraca, Deus, a fé é muito pequena. E às vezes, ó Deus, nas circunstâncias, deixamos de olhar para Ti, que está acima das nossas dores, está acima dos nossos problemas. O Senhor não nos prometeu, ó Deus, que na vida seria fácil. Pelo contrário, o Senhor nos falou que nós teríamos aflições. Mas a nossa esperança, Deus, não está nas coisas dessa terra, está no céu. Um dia nós partiremos e estaremos contigo. Mas quando? No dia que o Senhor determinou. Senhor, nos ajuda a descansar na tua vontade, a crer nos teus projetos, nos teus planos. Nos ajuda a te amar mais do que tudo. Confiar no teu poder, Deus. Descansar e viver para a tua glória. Que o Senhor encha o nosso coração de esperança. Que o Senhor encha, Deus, da igreja, amor mútuo. Que possamos amar uns aos outros verdadeiramente. Que aqueles, ó Deus, que vivem pensamentos de opressão, ó Deus, sejam acolhidos pela igreja e se sintam aliviados em estar com os irmãos. Que o Senhor nos ajude a viver dessa forma. Nos ajude, Deus. Em nome de Jesus. Amém.